Oi, pessoal, mais uma vez. Sejam bem-vindos ao canal Anatomia Simplificada. Hoje vamos dar continuidade falando sobre as principais veias do corpo humano. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu like e vamos para mais uma aula. Nós vamos relembrar que as veias, diferentemente das artérias, elas tiram o sangue de todas as partes do corpo humano, ou seja, da periferia, de volta para o coração. Então, elas começam em muitas, vão se anastomosando, vão se ligando e se unindo umas às outras, e levam todo este sangue de volta para o coração. Elas fazem, então, a drenagem do corpo humano. E vamos começar pela drenagem do coração. O próprio coração recebe sangue através das artérias coronárias. Este sangue vai ser então drenado através das veias. E quais são essas veias? Existe uma veia grande no coração, que é a veia cardíaca magna, que é esta aqui. Veia cardíaca magna. Por que magna? Magna provém do latim e significa grande. Esta veia aqui, que passa pelo sulco interventricular anterior, é a veia cardíaca magna, que vai levar o sangue, então, até esta região aqui, que é o seio coronário. Depois da veia cardíaca magna, nós temos esta aqui, que é a veia cardíaca parva. Parva, que significa pequena. Esta veia também vai drenar o sangue do coração até esta região aqui, que é o seio coronário. E temos uma outra, que é esta aqui, que vem lá do sulco interventricular posterior, que é a veia interventricular posterior, que está na região posterior do coração, também chamada de veia cardíaca média, e também vai drenar o sangue do coração, levando até esta região aqui. Então, todas estas veias levam o sangue até o seio coronário, e o seio coronário vai desembocar o sangue, então, lá no átrio direito, que é a primeira câmara do coração, onde vai chegar o sangue venoso. Esta é a drenagem do coração. Agora, começando pelos membros superiores, nós vamos ter primeiramente as veias digitais, que vão drenar o sangue dos dedos. Temos artérias digitais e também temos veias digitais. Normalmente, as veias recebem o mesmo nome das artérias, que passam junto aos ossos, e os ossos, então, são ponto de referência para a nomenclatura dos vasos sanguíneos, das artérias e das veias. Normalmente, existem duas veias para uma artéria de grande calibre, uma artéria profunda, e as veias elas podem ser profundas, como as artérias, e superficiais. As artérias são simplesmente profundas, mas as veias elas são profundas e superficiais. Então, saindo aqui das veias digitais, nós vamos ter as veias metacarpais palmares, que vão passar a nível do metacarpo. E nós vamos ter, então, os arcos venosos. Nós vamos ter esta aqui, mais claro, que é o arco venoso palmar superficial, e nós vamos ter o arco venoso palmar profundo, que é esta aqui, um azul mais carregado. Começando pelas veias profundas, nós vamos ter as veias com os mesmos nomes das artérias. Então, nós vamos ter um arco palmar venoso profundo, que vai dar origem à veia radial e à veia ulnar, ou veias radiais e veias ulnares. Depois, essas duas vão se anastomosar e vão formar esta veia, que é a veia braquial. A veia braquial vai dar origem à veia axilar, que passa na região da axila. E depois da veia axilar, nós vamos ter a veia subclávia, que juntamente com a veia jugular interna, vai dar origem à veia braquiocefálica, que é esta aqui. Nós temos a veia braquiocefálica à direita e à esquerda, que vão dar origem à veia cava superior. Indo para as veias superficiais, nós vamos ter
depois do arco venoso palmar superficial, uma veia que percorre a região lateral, que é a região do polegar, seguindo a posição anatômica, que é esta veia aqui, que é a veia cefálica. Do outro lado, nós vamos ter uma veia que vai fazer o trajeto aqui da região medial do membro superior, que é a veia basílica, que é esta veia aqui. Conectando a veia cefálica e a veia basílica, nós temos esta veia, que é a veia intermédia do cotovelo. A veia cefálica vai desembocar aqui na veia axilar e a veia basílica vai desembocar aqui na veia braquial, antes da veia axilar. Agora, nós vamos ter as veias jugulares, que vão drenar o sangue da cabeça e do pescoço. Drenando o sangue da região interior da cabeça, nós temos esta veia, que é a veia jugular interna. E vamos ter esta drenando a região superior da cabeça e pescoço, a veia jugular externa. Esta aqui mais fina, mais pequena, é a veia jugular externa. E esta, de grosso calibre, é a veia jugular interna, que vão então desembocar aqui na veia braquiocefálica. Agora, drenando a região do tórax, nós vamos ter aqui esta veia, que é a veia hemiásigo, que vai drenar o sangue aqui desta região esquerda e inferior do tórax. E aqui nós temos a veia hemiásigo acessória, que vai drenar o sangue aqui do tórax, da região superior e esquerda, deste quadrante aqui. Veia hemiásigo acessória e veia hemiásigo. E ambas vão desembocar aqui nesta veia grande, que é a veia ásigo. Perfeito? Veia ásigo. Dando continuidade, vamos agora começar pelos membros inferiores. Como tivera dito, nos membros superiores, as veias elas podem ser superficiais e profundas. Vamos então começar por ver a drenagem dos membros inferiores. Nós vamos ter na região plantar, aqui nesta vista inferior, primeiramente as veias digitais, como temos nas mãos. Depois vamos ter as veias metatarsais, que vão atravessar aqui e drenar essa região do metatarso. De seguida, teremos um arco venoso dorsal, que vai ser formado aqui na região dorsal, que é mais superior. E vamos ter um arco venoso do pé, que está aqui na região plantar. E depois, saindo aqui desta região, nós vamos ter uma veia plantar medial e aqui uma veia plantar lateral. E estas veias vão aqui desembocar nas veias tibiais posteriores. Estamos a falar sobre veias profundas. E depois, nós vamos ter aqui nesta região dorsal, o plexo venoso dorsal do pé. Do plexo venoso dorsal do pé vão surgir as veias tibiais, que são estas. Aqui na região posterior, aqui são as veias tibiais anteriores. E aqui na região posterior, as veias tibiais posteriores. E vamos ter também as veias fibulares, que vão percorrer a fíbula. Na região posterior do joelho, nós temos a fossa poplítea. Então, a veia poplítea é esta aqui, que está recebendo o sangue das veias tibiais anteriores e posteriores. Depois da veia poplítea, nós temos a veia femoral, que é esta aqui, grande, que vai desembocar propriamente na veia ilíaca externa. A veia ilíaca externa vai se juntar com a veia ilíaca interna e vão formar a veia ilíaca comum. Pode ser a direita ou a esquerda. No caso, a direita. A veia femoral drena o sangue da região femoral da coxa e a veia ilíaca externa recebe o sangue vindo da veia femoral e a veia ilíaca interna drena a região da cavidade pélvica, os órgãos pélvicos, e depois dará origem à veia ilíaca comum. Agora, ainda sobre as veias, nós temos também veia femoral profunda, que é esta aqui, e as veias circunflexas femorais laterais e mediais, assim como nós temos nas artérias, que vão desembocar aqui na veia femoral.
Agora, indo para as veias superficiais, nós vamos ter, saindo aqui da região medial, nós vamos ter a veia safena magna. Magna que significa grande, que é esta aqui. A veia safena magna, ela faz este trajeto, sai aqui do maleolo, da região posterior do maleolo medial, esta estrutura aqui, da tíbia, e faz este trajeto aqui, passa para a região posterior da perna, sobe e desemboca lá na veia femoral, próximo aí do ligamento inguinal que dará origem à veia ilíaca externa. E na região lateral, nós vamos ter uma veia safena também, que é a veia safena parva, que significa pequena. Esta veia safena parva, que é esta aqui, vai então desembocar aqui na veia femoral, depois da veia poplítea. Agora, subindo aqui para a região do abdômen, após passar pela veia ilíaca externa, que vai se anastomosar com a interna e formar a veia ilíaca comum, nós vamos ter, assim como nós vimos nas artérias, as veias gonadais ou testiculares ou ováricas, dependendo do sexo. Nós vamos ter a veia renal esquerda e aqui a veia renal direita, que não conseguimos visualizar. E nós vamos ter aqui esta veia grande, que vai dar origem, então, à veia cava inferior. Agora, existe no sistema de veias, que é o sistema porta-hepático. O sistema porta-hepático ele é formado por esta veia, que é a veia mesentérica superior, esta maior, e a veia mesentérica inferior, que vai se juntar com esta veia aqui, que é a veia esplênica, que vai drenar o baço. Então, a veia esplênica, juntamente com a veia mesentérica superior, vão originar esta veia, que é a veia porta, que vai levar o sangue venoso para o fígado. Então, sobre veias é isso. Vimos aqui as principais veias do corpo humano, responsáveis pela drenagem do sangue da periferia para o coração, para que este sangue possa ir para os pulmões, fazer o processo da hematose e voltar oxigenado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Obrigado por assistir este vídeo e até a próxima aula. Tchau!